Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, queridos irmãos. Eu quero, neste momento, expressar a minha gratidão e o meu louvor a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, estar nesta abençoada igreja. E hoje também poder celebrar, junto com todos vocês, esta vitória de 25 anos, não é assim, pastor? De atividades desta igreja, jubileu de prata, não é? Então, nós só temos a agradecer a Deus. Eu sei que o Senhor tem feito coisas grandes ao longo destes 25 anos. E o desejo do Senhor é realizar obras ainda maiores aqui neste lugar. Amém? Quero parabenizar e louvar a Deus pela vida do pastor Jailson, pastor presidente desta igreja, sua esposa, toda a sua família, esta família, este homem de Deus, a quem o Senhor tem colocado à frente deste rebanho com esta tão grande responsabilidade. Deus continue abençoando o pastor Jailson, o seu ministério, esta obra tão gloriosa. Nós também louvamos a Deus por este encontro com o pastor Jonatas Pereira. Nós somos primos, não é? E eu louvo a Deus por este encontro, não é? Ele está um pouquinho mais distante, mas só geograficamente. Em espírito estamos ligados, em comunhão estamos juntos, porque servimos ao mesmo Senhor. Deus abençoe o pastor Jonatas, presidente de honra deste ministério, e que também tem a grande responsabilidade que Deus tem colocado sobre os seus ombros de pastorear aquela linda igreja ali no Rio de Janeiro. Nossa gratidão a Deus em poder rever e estar com os homens de Deus. Estão aqui a nossa retaguarda, pastor Rinaldo, pastor Vanilson e todos estes servos do Senhor, os obreiros locais. Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Meus queridos, sem mais delongas, porque o tempo não para no porto, não apita na curva e nem espera por ninguém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 8. Quero ler com todos os irmãos do versículo 1 até o versículo 15. Eu pedi ao Senhor uma palavra para esta noite e veio esta palavra do Senhor, então não estranhe. Amém? Ok? Êxodo capítulo 8, do versículo 1 ao 15. Nossa alegria também em rever as amadas irmãs. Deus abençoe vossas vidas abundantemente. Glória a Deus. Se você encontrou, diga, eu encontrei. Então vamos ler, irmãos. Vamos fazer uma leitura coletiva, todo mundo lendo junto, bem bonito. Leia alto, ok? E bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara
sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e fazes subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glórias sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, este texto que acabamos de ler nos fala de uma das pragas, mais precisamente a segunda do total de 10, que Deus enviou sobre a terra do Egito como juízo, como castigo, porque Faraó não queria liberar o povo conforme Deus já havia dito pela boca do seu servo Moisés e Arão, seu irmão. Deus comissionou Moisés para esta obra. Então, o livro do Êxodo, ele contém detalhes deste processo. Do capítulo 1 de Êxodo até o capítulo 15, nós encontramos Deus libertando, trabalhando para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então, do capítulo 1 de Êxodo até o capítulo 15, Deus está tirando o povo do Egito. Mas do capítulo 16 até o capítulo 40 do livro de Êxodo, Deus está trabalhando para tirar o Egito de dentro do povo. Eu vou repetir. Do capítulo 1 ao 15, Deus está tirando o povo do Egito. Mas do capítulo 16 até o final, Deus está tirando o Egito de dentro do povo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 15, nós poderíamos dar o tema de libertação. Mas do capítulo 16 ao 40, o título seria santificação. E eu quero dizer que, infelizmente, foi mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo. Porque muita coisa ficou arraigada, ficou guardada dentro do coração do povo, de modo que isto trouxe muito trabalho ao longo daqueles
40 anos peregrinando pelo deserto, uma viagem que poderia ter sido bem mais curta, bem mais simples. Porém, era necessário dar muitas voltas, e em cada uma destas voltas, o Senhor ia trabalhando, ia limpando, ia arrancando pedaços e mais pedaços do Egito que ainda estava no coração daquelas pessoas. Glória a Deus. E aí, irmãos, Deus levanta Moisés, que a princípio se mostra tímido, mas Deus diz para ele: vá a Faraó e eu vou capacitar você. No capítulo 4, Deus promete a Moisés 3 grandes ações milagrosas através dele. Deus fala da vara que se transforma em serpente e depois volta a ser vara. Depois Deus manda Moisés colocar a mão no peito, e a mão fica leprosa. Depois ele repete o gesto e a mão fica completamente restaurada. E depois Deus também promete a ele que transformará as águas do rio em sangue. Diz a Moisés: você vai fazer esses sinais na frente do povo, você vai pegar um punhado de água do rio, vai jogar na terra, e eles vão ver que se transformará em sangue. Então Deus deu estas garantias a Moisés. Moisés então se apresenta a Faraó. Isto acontece no capítulo 5, versículo 1. Observem que no capítulo 5 de Êxodo, versículo 1, Moisés e Arão se apresenta a Faraó. E eles simplesmente apresentam a Faraó as suas instruções, que na verdade são as instruções de Deus a Faraó. E que instruções são estas? Eles falam: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Esta é a instrução. Ele não faz ali nenhum milagre diante de Faraó. Ele apresenta só as instruções. No capítulo 5, versículo 2, nós percebemos que Faraó não conhecia este Deus, esta divindade chamada Senhor ou Iavé, na linguagem dos hebreus. E ele não sabia, ele tinha muitas divindades ali no Egito, diante das quais ele e toda a sua gente se prostravam. Mas este Iavé era novo para ele. Este Jeová era recente para ele. Ele não conhecia. No capítulo 7, Moisés tem um novo encontro com Faraó. E agora, Moisés não vai apenas apresentar novas instruções, mas ele vai apresentar as credenciais. Deixa eu repetir. No capítulo 5, versículo 1, Moisés se apresenta a Faraó, apresentando as instruções de Deus. Tira meu povo do Egito. No capítulo 7, ele agora chega mostrando as credenciais. Porque Deus já havia prevenido Moisés no capítulo 7, versículo 9, dizendo: olha, quando vocês forem lá se apresentar a Faraó, e ele vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre. Ou seja, Deus estava prevenindo que Faraó ia pedir que eles fizessem algum milagre na frente deles, para dizer: deixa eu ver se eu tenho que ter medo de vocês ou não. Deixa eu ver se vocês estão só de conversa ou se tem algo a mais aí na vida de vocês. Então, parece, quando ele pede um milagre, quando ele pede um sinal, parece mais que Faraó, ele quer ser convencido do poder deste Deus, que ele não conhecia, chamado Jeová. Mas ele, quando diz, faça algum milagre, ele não está querendo ver o milagre para ser convencido.
Ele está torcendo para que eles não consigam fazer nenhum milagre, para que ele possa desmoralizá-los, para que ele possa dizer: vocês não são de nada, eu não devo satisfação a vocês, saiam da minha presença. Mas Deus já tinha capacitado. Quando ele levanta o crente, ele capacita. Quando ele manda o crente numa missão, ele capacita. Meu irmão, minha irmã, se Deus tem te chamado para realizar a obra, não tenha medo. O Senhor que te chama é o que te capacita, é o que dá graça, é o que dá autoridade, é quem te reveste de poder para você fazer aquilo que ele manda. Moisés e Arão vão. E quando ele chega lá, o que é que Deus diz? Deus diz: quando ele pedir, ele vai pedir o milagre. Aí você vai soltar a vara ali na frente dele e a vara vai se transformar em serpente. E olha, quando eles chegam lá, a Bíblia diz no capítulo 7, versículo 10, que Faraó pede o milagre e Moisés faz conforme o Senhor ordenara. Aí o versículo 10 diz assim: e lançou Arão a sua vara diante de Faraó. Mas de quem era a vara? Está dizendo, Arão lançou a sua vara diante de Faraó. Mas de quem era a vara? Era de Moisés. No capítulo 4, quando Deus tem aquele encontro com Moisés, Moisés tem uma vara seca na sua mão, porque ele, com esta vara, apacentava as ovelhas de seu sogro Jetro. É quando Deus diz: lança esta vara ao chão, e ele lança, e ela se transforma em uma cobra, em uma serpente. Mas agora, a vara que era de Moisés, ela está nas mãos de Arão, seu irmão. Observem o progresso desta vara. Ela era, no capítulo 4, versículo 2, apenas uma vara. Mas no capítulo 4 e o versículo 17, ela é a vara do poder. E no capítulo 4 e o versículo 20, a Bíblia diz que ela era a vara de Deus. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Aquilo que era apenas uma vara seca, agora é a vara de Deus. Da mesma forma Deus fez com você, Deus fez comigo. Nós éramos apenas uma vara seca no deserto, mas desde o dia que tivemos o encontro com Deus, ele começou a operar, e esta vara seca agora é vara de Deus. Quem quiser que despreze, quem quiser que não valorize, mas Deus está dizendo: é a minha vara, é o meu servo, é a minha igreja. Glória a Deus. E esta vara, ela estava na mão de Moisés, mas agora ela passou para a mão de Arão. É como se Deus tivesse autorizado Moisés passar a vara para o seu irmão Arão. Diga: Moisés passou a vara de Deus, a vara do poder, para seu irmão Arão. Agora diga assim: mas a vara não era de Arão, continuava sendo de Moisés. Diga assim: o que aconteceu foi apenas uma permissão para Arão usar a vara com autorização. E esta palavra, ela vai para você que é líder, para você que é obreiro, para os irmãos que integram a diretoria desta igreja. Deus levantou Moisés nesse ministério. É o pastor da igreja. Deus entregou a ele a vara. E às vezes, com a autorização de Deus, ele diz para o seu vice, ele diz para alguém da diretoria, ele diz para um obreiro, ele diz para um líder: pode fazer, vá lá e realize. Agora a grande questão é: não queira se apoderar daquilo que não é seu. Porque às vezes, só porque Moisés entregou a vara a Arão, Arão poderia querer se apossar. Agora é minha,
Agora eu vou fazer o que eu quero. Mas Arão não se apossou, porque Arão sabia que ele estava ali somente debaixo de autorização, debaixo da direção de Deus. Não adianta, não é só ter a vara de Deus, é ter autorização de Deus para usá-la. Porque o profeta Eliseu, ele deu o seu bordão a Geazi, mas Deus não tinha autorizado. Geazi pegou o bordão, foi lá onde estava o menino morto, colocou o bordão sobre ele e não aconteceu nada, porque bordão sem unção não adianta, bordão sem poder não funciona. Aleluia! Bom é andar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, do Espírito do Senhor. Aleluia! Moisés foi se apresentar diante de Faraó. Faraó tinha um cetro, certamente era um cetro de ouro, porque os reis usavam cetro de ouro, não é? Moisés foi com uma vara seca. Ah, irmão, tem muita gente por aí ostentando cetro de ouro, mas não tem poder, não abre o mar vermelho, não sai água da rocha. Moisés tinha uma vara seca, mas tinha a unção de Deus. Quando ele estendia aquela vara, milagres aconteciam. Ah, alguém pode desprezar você pela sua simplicidade, mas o que importa é aquele que te capacita, é o Deus que te usa. O vaso é de barro, mas está cheio de azeite. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Moisés, então, aliás, Arão, ele lança a vara diante do rei Faraó. Aliás, esta vara, ela foi utilizada em várias ocasiões nas pragas que vieram sobre o Egito. Na primeira praga, na segunda praga, na terceira praga, na sétima praga, na oitava praga e talvez tenha sido utilizada na nona praga que Deus mandou sobre a terra do Egito. Agora, antes de Deus começar a usar aquela vara na mão de Moisés e de Arão para determinar pragas sobre a terra do Egito, Deus agora resolveu fazer um milagre na própria vara. Porque a vara, depois, ela vai simplesmente ser estendida e as coisas vão acontecer na vida das outras pessoas. Mas agora Deus diz, eu vou fazer um milagre na própria vara. Jogue a vara e ela vai se transformar em serpente. Vai haver um milagre nesta vara diante do rei Faraó. Isso significa que antes de Deus te usar para agir na vida de outras pessoas, Ele quer primeiro agir na tua vida. Ele tem que primeiro trabalhar em você, para depois usar você para trabalhar na vida de outras pessoas. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão e diga, eu recebo. Aí ele pega, joga ali aquela vara diante de Faraó. Ali é só a apresentação da credencial. Aí a Bíblia diz que haviam ali os encantadores. Quando Arão joga a vara de Moisés, ela se transforma em serpente. E aí os encantadores, os mágicos, os magos que estavam ali com o Faraó, dizem, a gente sabe fazer isso também. Aí eles pegam e jogam as varas deles e elas também se transformam em serpente. Mas aí acontece uma coisa na hora. É que a serpente, a vara de Moisés, que tinha se transformado em serpente, ela vai lá e devora as serpentes dos encantadores. Aleluia! Olha para esse crente que está do teu lado e diga, o poder de Deus vai sempre prevalecer. Diga, Satanás pode tentar enganar, Satanás pode tentar ludibriar, mas o poder de Deus vai sempre prevalecer. Aí, irmãos, Faraó podia ter ficado ali convencido de que, de fato, eles eram servos
deste Deus Jeová e que ele era todo poderoso, mas ele não fica. Por quê? Porque o milagre, entre aspas, daqueles encantadores imitando o milagre de Deus, fez com que ele não acreditasse, não validasse o milagre que Deus tinha feito na frente deles através de Moisés e de Arão. E aí Deus diz, olha, eu quero que você se encontre com ele, com Faraó, de manhã cedo, nas margens do rio. Eu não sei se Faraó ia fazer uma caminhada. Eu não sei se Faraó ia apresentar oferendas ao rio Nilo, porque eles tinham o rio Nilo como uma divindade. Alguém disse, o Egito, na verdade, é um presente do Nilo. Era assim que eles acreditavam. Então, muitos egípcios iam oferecer ofertas ao rio Nilo. Assim como hoje, vocês sabem, existem muitas pessoas que vão levar oferendas ao mar. Acreditam que há um Deus, que há uma deusa ali. E esta crença não é recente, ela é antiga. Lá na terra do Egito, nos dias dos faraós, nos dias de Moisés, já havia essa prática. No capítulo 7, versículo 15, Deus diz a Moisés e Arão, vai se encontrar com Faraó lá no Egito, lá diante do rio Nilo, e diga para ele, o Deus dos hebreus tem me enviado a ti, e ele está dizendo, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, porém, eis que até agora não tens ouvido. Mas sabe o que é que vai acontecer? Você vai saber que eu sou o Senhor. Quando eu ferir as águas do rio Nilo com esta vara que está nas minhas mãos, e as águas do rio se tornarão em sangue. Vocês já perceberam? Olha, Deus não diz assim, Moisés e Arão, vá por porta de travessa e vira as águas do rio Nilo. Não, não. Deus diz assim, vá lá e avise a Faraó, olho no olho, diga a ele que eu vou agir, porque ele não está dando ouvidos ao que eu falei, ao que eu solicitei. É interessante, porque quem anda na verdade não precisa se esconder pelos cantos, nem usar a sombra. Não era um truque, não era uma mágica qualquer, mas era poder de Deus. Por isso Deus disse, vá, mas é de manhã, vá, mas está tudo às claras, vá, porque eu não sou Deus das sombras, eu sou Deus da claridade. Aleluia! As coisas de Deus são legítimas, irmãos. As coisas de Deus são verdadeiras. Tem muita gente por aí dizendo que faz milagre. Você encontra na internet, até dentro das igrejas evangélicas. Mas o camarada põe a mão na frente, daqui a pouco puxa uma linha e diz que era não sei o que tinha lá dentro e a pessoa está curada. Olha, irmãos, fica lá escondido, camuflado. As coisas de Deus não precisam disto. O Senhor diz, vá de dia. Vá se encontrar com Faraó de dia. E diga para ele, como você não fez o que eu mandei, vai haver consequências. Olha, irmãos, as águas da nossa vida só se transformam em sangue por causa dos nossos pecados. Nós somos os responsáveis. Tem coisas boas que Deus coloca na nossa vida e que por causa dos nossos erros, da nossa desobediência, esta água se transforma em sangue. E olha, a palavra de Deus diz que aqueles magos, eles também fizeram a mesma coisa. E eu não sei como foi que eles conseguiram,
não é? A água, porque tudo virou sangue, mas eles devem ter conseguido, porque a Bíblia diz que os egípcios não tinham água para nada, tudo virou sangue nos potes de barro, de madeira, tudo virou sangue, a água do rio Nilo. Aí eles começaram a cavar cisternas para não morrer de sede. Ficaram 7 dias nesta aflição. Então pode ser que aqueles encantadores tenham tirado um pouco d'água das cisternas que eles cavaram e fizeram aquela mágica. E como é que você sabe que não é de Deus? Porque, irmão, se fosse de Deus, eles tinham transformado a água que tinha virado sangue em água novamente. Quando a coisa é do diabo, ela só vem para atrapalhar. Eles já tinham pouca água, e a pouca água que tinha, eles foram lá e fizeram transformar em sangue novamente. Olha, irmão, que coisa terrível. Na praga das rãs, a mesma coisa. Na praga das rãs, Deus mandou que Moisés tocasse nas águas, e aí das águas do rio vieram rãs. Aí a Bíblia diz, e aqueles magos também fizeram a mesma coisa. Eles fizeram aparecer mais rãs. Eles tinham poder para aparecer mais rãs, mas eles não tinham poder para fazer desaparecer as rãs. Eles tinham poder para pegar o pouco de água que os egípcios tinham conseguido e transformá-la em sangue, mas eles não tinham poder para transformar os potes d'água que estavam cheios de sangue em água novamente. Porque o diabo, ele é enganador. E alguém pode dizer, mas era de verdade, pastor? É possível que tenha sido de verdade. Pode ter sido um truque, mas pode ter sido também de verdade. Porque eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes Deus permite que o diabo, ele realize determinadas ações. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Precisamos ter muito cuidado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Ou seja, alguns homens preferem acreditar na mentira. Veja o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ele está falando do anticristo. Com todo o Não, diga isso de novo. E o quê? Então, existem prodígios de verdade, mas existem prodígios de mentira. Tem gente que vai em determinados lugares em busca de um milagre e alguém diz assim, faça um trabalho assim, 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 e a pessoa vai lá e faz e dá resultado. E alguém diz assim, mas como é que pode? Veja Apocalipse capítulo 22 e o versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e faz o quê? E comete a mentira. Então, há pessoas que praticam, mas há pessoas que amam a mentira. Veja o que diz Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16 está falando da grande tribulação. Versículo 13 diz, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Interessante, aqui fala de rãs. E se você voltar para o versículo 3, você vai ver que também as águas se transformaram em sangue. Isto é na grande tribulação.
aqui pode significar águas contaminadas, das quais as pessoas não podem beber, não podem usufruir, porque elas estarão contaminadas. E lá, a praga da água se transformar em sangue, ela veio primeiro do que a praga das rãs. Aqui no Apocalipse se repete na grande tribulação. Capítulo 16, versículo 14, continuando. Porque são... Leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Porque são espíritos de demônios. Não, vamos repetir. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Percebeu? Você que fica se encantando com aquelas pessoas, até pregadores, que fazem milagres, que além de ter muita tramóia nisso aí, irmão, tem gente que chega e diz, eita, Deus me revelou agora teu CPF. Eu pergunto, em que Jesus é glorificado nisso? Não é? Às vezes chega, eita, irmão, levanta a mão assim, pegue um documento seu, que eu vou orar agora, vai destravar tudo, a porta. Aí você pega um documento, aí ele sai no meio do povo assim, ó, deu uma olhada, aí viu um número e um nome, aí volta, prega uns 10 minutos, aí depois diz, olha, o Senhor está me revelando um número assim, e junto desse número veio o nome fulano de tal. Aí o irmãozinho ali, a irmãzinha desavisada, eita, agora, é o RG. Não é? Aí eu pergunto, ok, e aí? E depois? Hein, irmão? A Bíblia não manda a gente correr atrás de quem faz milagres. A Bíblia manda nos procurar frutos. Às vezes, camarada, é uma bênção na igreja e é uma desgraça dentro de casa. O Senhor está dizendo, procure os frutos, porque a árvore, ela não se conhece pelas folhas, a árvore se conhece pelos frutos, se ela é boa, se ela é má, é pelos frutos. Às vezes deixa de ouvir a doutrina do pastor da igreja, para ir correr atrás de A, B ou C, por aí afora, por causa de milagre. Não, irmão, fique na igreja, receba a palavra da sua igreja, seja alimentada e doutrinada por aquele que você conhece a vida. Glória a Deus. Cuidado, irmão. Tem muito engano por aí afora. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que Faraó endureceu seu coração. Depois de 7 dias, novamente Moisés estendeu as mãos, as águas, o sangue que havia nas águas desapareceu e voltou tudo à normalidade. Mas no capítulo 8... agora, a Bíblia diz que novamente Moisés tem um encontro com Faraó e diz novamente a ele, deixa ir o meu povo para que me sirva. Capítulo 8, versículo 1. Aí no versículo 2, como é que diz o versículo 2? E se recusares, deixá-lo ir. O que é que eu vou fazer? Eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Ele diz assim, eu vou dar novamente a ordem, deixa meu povo ir, porém, se recusares, Deus já está pronto para punir. Salmo 7, verso 2, verso 12, aliás, diz assim, se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. E diz assim, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Não é que Deus vai ver o que é que vai fazer. Se você me desobedecer, você vai ver só, viu? Não. Já está tudo certo. Tanto juízo quanto misericórdia.
Já está tudo determinado. Deus não faz o juízo porque está de cabeça quente, aborrecido, está nervoso. Não. Está tudo determinado. Está aqui, ó. Se arrepender, tem graça, tem misericórdia, tem perdão, tem restauração. E se não se converter, tem espada, tem arco. O carro já está aparelhado. Percebeu, irmão? Eita, pastor, a palavra agora ficou meio pesada, mas é a palavra de Deus, irmão. É a palavra do Senhor. Aleluia. Tem gente que pensa que arrependimento é só para pecador. Lá em Apocalipse, o Senhor mandou João escrever uma carta à igreja de Éfeso e disse assim: arrepende-te. Arrependimento é para crente também. Arrependimento é para quem erra. Arrependimento é para quem peca. Arrependimento é para quem falha. Então, se você errou, se você falhou, se você pecou, tem um remédio. Qual é o remédio? É arrependimento. Arrependimento verdadeiro, ele gera perdão completo. Aí, Faraó ficou com desdém. Eu quero saber. Não vou liberar, não. Aí Moisés diz: se você não liberar, virão rãs. As rãs vão subir na tua casa, no teu dormitório, na tua cama, na casa dos teus servos, sobre o teu povo, no forno, na amassadeira. Vão subir sobre você, vão subir sobre o teu corpo. As rãs vão subir sobre os teus servos, teus empreendimentos. Vai ter rã em tudo quanto é lugar. Aí Faraó, brincando com Deus, ele não atende. Aí o que é que acontece? Deus diz a Arão: estende a mão sobre as águas do Egito e subirão rãs. Aí subiram rãs e elas cobriram a terra do Egito. Era rã de tudo quanto é lugar. Aí Faraó, que tinha menosprezado, diz no versículo 8, como é que diz? Êxodo 8:8. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse o quê? Rogai ao Senhor. O que é isso aqui? Ore por mim. Olha para quem está do teu lado e diga assim: eu vou te dizer uma coisa, mas só se você quer. Diga: aquele que te despreza hoje vai te pedir oração amanhã. Faraó disse: estou nem aí. Mas quando a coisa apertou, quando o caldo engrossou, quando as rãs começaram a aparecer, quando ele viu que a palavra na boca de Moisés era verdadeira, aí ele correu lá e disse: ora por mim. Agora, olha para cá, irmão. Tem gente que é tão ruim de serviço que nem para orar por si mesma ela serve. Não é? Imagine pelos outros, nem por ela mesma ela ora. Rogai por mim, ora por mim. Não é? É o crente que você está vindo para o culto, ele está lá na porta, você passa: pastor, amém. Vai para o culto, não? Ou não, 25 anos, tá, até Buriti. Não vou hoje, não. Mas ora por mim. Aí você diz: ora por mim nada, eu vou esperar, troca de roupa, a gente vai para o culto e você vai buscar a presença de Jesus junto comigo. Aí diz assim: ora por mim, ora, porque se Deus tirar essas rãs, o teu Deus, aí eu prometo que eu vou liberar o povo para sair da terra do Egito. Irmãos, tem gente que na hora do aperto promete tudo a Deus. A Bíblia diz assim: você não é obrigado a fazer um voto, mas se você fizer, cumpra. Não é assim?
Tem gente que dá na hora do aperto, desemprego, a coisa faltando em casa. Senhor, se o Senhor abrir a porta para mim, Senhor, meu primeiro salário, eu vou entregar todinho diante do altar. Eita, aí a porta fechada. Tinha só 10 vagas. Você passou em 40º lugar, ó. Aí Deus fez um ribuliço. Só tinha 10, tu era o 40º, mas foi um ribuliço. Aí tu entrasse. Aí chegou o primeiro salário na conta, ó. E agora? Aí começa a querer dar desculpa. Senhor, eu estava tão nervoso, Jesus, naquela hora que eu fiz o voto. Senhor, tu entende, Senhor, eu estava tão aperreado. Ainda pode dizer assim, foi sem querer, Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga, com Deus não se brinca. A Deus não se engana. Se Deus te socorreu, Ele honrou a tua fé. Agora honre ao Deus que te honrou. Glória a Deus. Aí Moisés olha para ele e diz, você quer que eu ore? Quero. Então eu vou te dar a honra. Vou te dar honra. Que honra? Você vai dizer quando é que você quer que essas rãs desapareçam, que essas rãs morram. Aí ele diz assim, agorinha. Não é assim? Hã? Quando é que você quer que eu ore? Ele diz, oxe, agora, Moisés, agora mesmo. Não é assim? Vocês estão com medo de responder? Vamos ver capítulo 8. Versículo 10. Vamos lá? 1, 2, 3. E ele disse. Não, peraí, irmão. Qual foi a resposta dele? Irmão, você está dentro de um formigueiro. Camarada chega, ore por mim, eu vou orar. Quando é que você quer que Deus lhe tire daí de dentro desse formigueiro? Aí o camarada, amanhã. Você vai dizer amanhã, irmão? Imagine, era rã em tudo quanto era lugar lá da terra do Egito. Camarada ia vestir uma camisa, sentia uma cosquinha assim, aí quando puxava, eita, é uma rã. Camarada ia comer um sanduíche, quando dava a mordida, mordeu a perna de uma rã. Tinha uma rã dentro do pão. Ia calçar o sapato, esse sapato ficou apertado, aí quando sacudia, tinha uma rã. Era rã em tudo quanto era lugar. Aí Deus abre uma porta assim. Eita, já pensou? Quando é que você quer que eu opere aí? Quando é que você quer? Amanhã. Agora escute aqui, e eu estou terminando. Aquelas rãs colocavam em risco a vida dos egípcios? Não. Não é? Eu sei que existe uma espécie de rã que é extremamente venenosa. Mas ela fica lá dentro da floresta. Aquelas rãs ali não eram venenosas. Não havia necessariamente um risco de morte por causa daquelas rãs espalhadas. O que é que elas provocavam? Diga comigo, incômodo. Incômodo. Existem certas coisas na vida da gente que elas não vão necessariamente nos matar, mas elas incomodam, perturbam, geram inquietação. Você pode ficar de pé? Eu falei que estou terminando mesmo. Diga comigo assim, as rãs não matavam, mas incomodavam. Mas Faraó disse, deixa para amanhã. Por que será que Faraó disse isso? Eu fico imaginando o pastor Jonatas. Eu acho que ele estava pensando assim. Ó, eu prometi que se Moisés, o Deus de Moisés, matar essas rãs, eu vou liberar o povo dele para ir embora do Egito. Mas eu vou esperar até amanhã.
pode ser que aconteça alguma coisa e essas rãs morrem por elas mesmas. Aí eu não preciso cumprir a promessa que eu fiz. Por outro lado, Deus chega para ele através de Moisés e diz assim: diga a hora. Para você saber que eu sou Deus, que não é truque, que não é mágica, que o que aconteceu aqui não foi uma obra de movimentação dos planetas, da Lua, e fez com que as rãs saíssem de dentro dos rios. Não, é coisa minha. Portanto, não é truque, não é nada. Você é que vai dizer quando você quer que eu opere. Diga aí. Aleluia. Aleluia. Aí Moisés disse: quando é que você quer? Ele disse: amanhã. Mas nosso Deus é Deus que tem poder para te livrar do incômodo hoje. Eu quero terminar esta palavra orando por você. Mas eu não sei qual é a rã que está te incomodando. Às vezes é uma perturbação no casamento. Não, o casamento não vai acabar não, mas o negócio está incomodando. Porque o pastor te tirou daquela função e te colocou em outra, ou não te deu nenhuma função. Aí essa rã está te incomodando. As rãs atrapalham você de se alimentar. A palavra de Deus aqui, fluindo. Mas a rã está incomodando. Você não consegue receber a palavra. Não deixa você dormir. Era rã na cama. Era rã no dormitório do rei. Às vezes é uma perturbação, uma preocupação, uma ansiedade. Alguma coisa que precisa ser resolvida e até agora você não sabe como vai resolver. E essa rã está te incomodando, está te perturbando. É um pensamento que não é de Deus, um pensamento que não vem do Senhor. E toda vez que você vai dobrar o joelho, aquele pensamento vem. É uma rã que está te incomodando. E já era para você ter matado esta rã. Mas ela está aí. Deus te trouxe aqui hoje para te perguntar: quando você quer que esta rã desapareça da tua vida? Quando você quer ser curado da sua ansiedade? Quando você quer se ver livre deste pensamento que te perturba, que te incomoda? Faraó disse amanhã, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou Deus de milagre hoje. Se você quiser, eu posso operar hoje, eu posso fazer hoje, eu posso realizar hoje. Por que esperar para amanhã aquilo que Deus tem pronto para te dar esta noite? Eu quero pedir que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos, em nome de Jesus. E comece dizendo para Deus o nome desta rã que está te incomodando, que está te perturbando, que está tirando a tua paz, que está tirando o teu sono, que está atrapalhando as tuas orações. Pode ser um embaraço. O Espírito de Deus está dizendo: hoje é noite de libertação. Deus quer que você saia daqui aliviado. Deus quer remover esta carga, este peso, e quer que você saia tranquilo daqui agora. Em nome de Jesus, Pai bendito, nós oramos a Ti neste momento e Te apresentamos este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher.
E eu quero pedir, Senhor, que removas estas rãs, qualquer que seja a perturbação, qualquer que seja o incômodo, Senhor, qualquer que seja a situação que está tirando a tranquilidade deste teu filho, desta tua filha. Ah, Senhor, há coisas que nós não podemos resolver, e acerca delas nós devemos falar contigo. E é nesta hora que eu te peço, vai tirando toda a ansiedade exacerbada do coração dos teus servos, a intranquilidade da mente, do coração. Ah, Senhor, este homem, esta mulher que não está conseguindo dormir durante a noite, o sono tranquilo, recebe agora o toque do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Recebe o bálsamo. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Mostra, Senhor, para este crente que o domínio está na tua mão, que a palavra é tua, que a autoridade é tua, que não há nada nem ninguém que seja maior do que o Senhor, que o Senhor é grande. Recebe o alívio do Espírito Santo agora. Recebe a tranquilidade do Espírito Santo agora. Vai removendo, Senhor, toda a tristeza do coração. Vai removendo toda a tristeza da alma. Vai removendo a angústia. Recebe a alegria do Espírito Santo agora. Receba a renovação do Espírito de Deus agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. Seja renovado no Espírito, seja renovado no Espírito, seja renovado esta noite. O teu milagre é hoje, a cura de Deus é hoje, o poder de Deus te alcança hoje. A mão do Senhor se estende sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família hoje. Não é amanhã nem depois, mas é hoje. Recebe hoje graça, recebe hoje autoridade, recebe hoje a porção dobrada do Espírito de Deus. Receba!